que o Brasil? Minha esposa é brasileira, para começar, então foi quase natural a gente se mudar para cá. Eu comecei a fazer isso muito cedo, muito jovem. Eu gostei de cozinhar muito novo. Com 12, 13 anos já era um cozinheiro amador. Já fazia pratos de uma dificuldade médio alta. É claro que a passagem da cozinha amatorial para a cozinha profissional foi um pulo enorme, um abismo entre as duas. E isso aconteceu por uma mera casualidade. Eu morava em Roma em 95 e um tio meu resolveu abrir um restaurante italiano em Lima, no Peru, em 95. E ele propôs para me acompanhar nessa aventura. Ele sabia que eu me interessava por cozinha de forma amatorial e achou interessante eu acompanhar ele. Eu larguei tudo e fui com ele, justamente por esse interesse grande que eu tinha para a cozinha e o mundo dos restaurantes também. Aí viajei com ele e ali começou, 95, então estamos falando de 20 anos atrás, eu tinha 20 anos. Ali começou a minha trajetória profissional. Ali comecei, dali nunca mais parei. Depois de Lima voltei para a Itália, trabalhei em alguns restaurantes na Itália, fiz experiência em alguns restaurantes em Roma, e depois mudei para La Paz, na Bolívia, onde conheci a Erika, minha esposa. Abri o restaurante lá, o Osteria del Pettirosso, em 99, e eu mudei para São Paulo em 2006. Era um momento em que tinha muito fermento cultural. Era um Brasil que estava começando a se abrir, uma gastronomia que começava a mostrar os primeiros passos na direção da excelência, da procura da excelência, da qualidade. Então achei que tinha um terreno fértil para implantar meu Pettirosso aqui. E era um momento ideal, era um momento que estavam abrindo grandes restaurantes que se consolidariam, penso no Mani, no Dom, no Alex Atala. Então era um momento de grande entusiasmo. E agora, depois de 8 anos, agradeço ter vindo para cá, pois realmente a gastronomia em São Paulo mudou muito, acho que um pouquinho também, graças a mim. O Brasil é um país continental, é um país enorme, onde existem grandes realidades, mas acredito que até hoje em dia, onde se concentra o foco é São Paulo. Em Rio de Janeiro existem algumas questões pontuais, penso na Sudbrac, no Lasai, mas não muito mais que isso, almeno ovviamente na minha modestíssima opinião. Em São Paulo já o panorama é diferente. Em São Paulo já nos últimos 10, 12 anos evoluiu muito, cresceu muito a gastronomia. A gente hoje em dia tem restaurantes finalmente que podem competir num cenário internacional. Na minha opinião, sou São Paulo até hoje. E você deve ter se sentido muito em casa aqui, né? É uma cidade muito italiana, São Paulo. Sim, absolutamente. Isso foi um fator também fundamental, o fato de ter uma descendência italiana bastante forte, uma comunidade italiana oriunda então que pudesse me garantir uma fluência natural no começo. Isso foi fundamental para decidir abrir o Pettirosso em São Paulo. Com essa imigração italiana que foi do século passado, né? Você acabou encontrando coisas que na Itália não existem mais e que aqui existem? Com certeza, tem pratos, tem vários pratos feitos nas cantinas da cidade, que são pratos que perdidos no tempo. Que pertencem à cultura daquelas pessoas que imigravam do sul da Itália, da Calábria, da Sicília, para o Brasil no princípio do século e que desapareceram das mesas italianas, das mesas dos restaurantes italianos. Eu penso no polpettone recheado de queijo, uma coisa que não existe na Itália, você não vai encontrar em lugar nenhum. A bracciola, a tal da bracciola, que é uma coisa que não existe. Certamente o hábito de comer o carboidrato do lado da proteína, né? Colocar a carne do lado da massa, isso é um hábito que provavelmente nasceu para adaptar ao gosto do local, do brasileiro, aquela comida que o imigrante trazia, para fazê-la mais inteligível, mais compreensível. E para que fosse um prato só, né? Em vez do primo piatto. Exato, para que fosse talvez mais econômico, mais prático, mais compreensível, inclusive, né?
ao novo lugar onde si cozinhava, talvez nasceu esse hábito que não existe. O italiano culturalmente ele não gosta de misturar ingredientes, não gosta de misturar muitos sabores, muitas texturas. A gente gosta muito de apreciar, é fundamental para a gente apreciar numa refeição as várias texturas, as várias características de cada prato por separado. Isso é bem italiano. Agora, esse ano lançaram o Guia Michelin, São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. O que você acha disso? Eu acho um passo ótimo, uma exposição maravilhosa. Michelin deveria ser o avaliador mais super partes, mais preparado no mundo para avaliar restaurantes. Eu acho que deram umas mancadinhas agora no começo. Acho que é normal, era de se esperar que alguma decisão deles entrasse em conflito com o que a gente acha. A gente mora aqui, foram enviados inspetores europeus para cá e às vezes a primeira impressão pode enganar. Eu acredito que com o tempo todos nós vamos ter a oportunidade de mostrar o que sabemos fazer. É um desafio, né? É um desafio a mais. Eu acho super legal, sabe? Para mim, como cozinheiro italiano, sempre foi uma frustração a ideia de nunca poder pensar numa estrela, porque morava fora da Itália, fora da Europa, fora do giro, do circuito das estrelas. Então era muito frustrante. Quando eu tive o anúncio que Michelin viria para o Brasil, eu fiquei tão empolgado. Até de certa forma, se eu posso falar isso, até de certa forma tentei dar levemente um rumo ao meu restaurante para piscar um pouco o olho para Michelin, porque realmente para mim é o máximo reconhecimento que um cozinheiro possa ter no mundo. E a gente foi selecionado entre os 140 melhores restaurantes do Brasil. Isso já é uma coisa maravilhosa. O review da gente na Michelin é muito lisonjeador, eles falam muito bem do Petit Rosso, claro, descrevem ele como um restaurante simples, e ele é. Tomara que eles consigam enxergar também a nossa comida, que não é tão simples assim. Sim. São Paulo proibiu o foie gras. Sim, pois é. O que você me diz disso? Bom, eu sou italiano, então o foie gras pertence relativamente à minha cultura, ao meu leque de opções. Embora eu uso o foie gras, sempre usei, gosto de usá-lo, o foie gras para nós italianos, para nós cozinheiros europeus, determina um pouco o limite do conhecimento do cozinheiro. Um cozinheiro que sabe mexer com foie gras normalmente é um cozinheiro já de um patamar um pouco superior. Isso é muito importante. É uma demonstração de força, né? Ter um bom prato com foie gras no cardápio e manter um padrão bom de qualidade é uma demonstração que você sabe mexer com coisas um pouco mais complexas do habitual. A proibição do foie gras, com respeito à proibição em si, eu acho uma tolice, uma ação de distração de massa. Sim. Sabe? Tem tantos maltratos animais muito mais antipáticos, chatos, odiosos do que o gavage, embora o gavage aparentemente nem é praticado aqui no Brasil. Às vezes, eu não sei se o relator dessa lei sabe que o pato migratório, as aves migratórias desenvolvem um fígado hipertrófico antes da migração para estocar gordura, reservas de gordura que servirão durante a migração. Là, sur la poche, là. Le jabot que je vous dis, la poche qui se remplit de maïs, c'est ça là. Et touchez là, vous pouvez toucher. Vous allez sentir la poche pleine de maïs là. Ça s'appelle Ronaldo. Et voilà. O que o ser humano faz há mais de 1000 anos é aproveitar essa hipertrofia do fígado, retirar esse fígado e comê-lo porque é gostoso. Do mesmo jeito que a gente abate um porco e faz linguiça com ele. Precisa comer galinha? Não precisa comer galinha, tem porco, precisa comer vaca? Não, tem porco. Né? A gente poderia se alimentar de uma proteína específica e deixar de... Precisa comer coelho, fazão, perdiz? Não, é claro que não precisa, não é obrigação. É a nossa evolução, é a característica primária do homem. O homem não se contenta com um bifinho. Eu não quero comer bifinho todo dia, eu quero comer foie gras, eu quero comer codorna, eu quero comer o que há de melhor, o que a natureza me oferece de melhor. Eu sou um onívoro, eu não sou vegano, não sou vegetariano. É claro que eu amo animais, não sou para o maltrato de animais,
Mas se a gente quisesse realmente falar de maltratos, acho que é muito mais chato ver um frango de granja tratado do jeito que é, um porco de granja tratado do jeito que é, rispetto a um pato feito engordar para retirar o fígado dele.